Alguien. Hoje a gente vai trabalhar uma coisa muito natural e pouco observada. Mas primeiro eu tenho que ser uma pessoa educada, dizer boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a esta casa do caminho, que recolham aqui, que encontrem aqui a paz, a harmonia e o que buscam. Saúde no corpo e principalmente a saúde do espírito. E hoje nós vamos tratar exatamente de um problema que causa muitos problemas físicos e psicológicos, que é a mágoa. A gente não dá muita atenção para ela. A gente toca os pensamentos e nem se dá conta de que ela existe em nós. Mas ela é um corrosivo das nossas forças espirituais. E Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela trabalha os nossos sentimentos. E ela aprofunda a ideia da mágoa, porque ela é a porta de entrada para que a gente entre num processo autodestrutivo, sem saber. A gente se magoa muito facilmente ou não. Aí depende de como é que está o meu ego. Porque a mágoa é literalmente a expressão desse ego. Se eu sou muito suscetível a me magoar, é porque o meu ego, de alguma forma, está um pouco maior do que deveria. E aí a gente vai entender esse processo. Porque a mágoa é no início. Ele vai se aprofundando em ódio, rancor, raiva, ressentimento. É tudo um processo. Se a gente não cuidar, vai se instalando aos poucos. E aí a gente é artífice da nossa própria encarnação. E nesse caso, a gente também é artífice dos nossos companheiros espirituais. Porque a gente baixa a nossa vibração. E aí, semelhante atrai semelhante. O que era isso aqui, vai virar isso aqui. Então, problema da mágoa, com as suas soluções. Deixa eu virar isso aqui. Vamos partir de um conceito. E muitas vezes a gente fala de alguma coisa, mas não entende muito bem o significado. Tá? O sentimento chamado mágoa, que tem origem interna e instala-se quando o amor próprio é ferido. Ó, aí vem o primeiro lembrete. O amor próprio. Está ligado ao ego, está ligado à vaidade, está ligado ao personalismo. A mágoa traz a oportunidade de estudar a nós mesmos para descobrir quais são os gatilhos que a faz subir à superfície. Então, tem alguma coisa do comportamento do outro que me magoou, que me faz sentir a mágoa. E esse gatilho interno é meu. Por quê? Porque depende, para mim me magoar, eu preciso me ofender. E a ofensa, ela é subjetiva. O que me ofende pode não ofender a ela, pode não ofender a ele. Mas me ofende por quê? Porque está dentro de um registro emocional, mental, meu, que traz alguma coisa de desequilíbrio. Tá? E aí a gente entra numa coisinha chamada significado e significante. O que é o significado? É o que é. Uma cadeira é uma cadeira.
Mas uma cadeira pode ter um significado diferente para mim. Pode ser uma cadeira que eu ganhei do meu pai, pode ser uma cadeira em que eu sentei quando a minha filha veio para dentro de casa. Então ela tem um significado diferente para mim, especial. E se alguém mexer naquela cadeira, mexe comigo. Deu para entender? Tudo tem um significado e um significante. As nossas ações também, sob o ponto de vista emocional. É aquele probleminha, por exemplo. Vou contar uma historinha pessoalmente. Meu pai desencarnou quando eu tinha 7 anos. E eu tinha mania de comer frango com ele, sentado na mesa. Depois que ele faleceu, e aqui, sabe disso? Eu não conseguia sequer chegar próximo do frango. O cheiro, aquilo me revoltava. E fiquei durante anos sem conseguir consumir. Não entendia nada porque era um alimento que eu gostava. Mas eu passava mal. Até que eu fui compreender que eu relacionei o frango à perda do meu pai. E aquele momento gostoso de sentar no colo dele, de me alimentar junto com ele, de trocar ideias. Então, o significado era de perda por causa do desencarne dele. Entende? Deu para entender? Tudo na vida, essa circunstância levou a eu ter um efeito físico, que era de repulsa. Então, uma pessoa, uma palavra, tem um significado e um significante para cada um de nós. Para vocês, o frango é o frango. Para mim, ele tinha um significado de amor paternal. Quando eu perdi o meu pai, aí se instalou um vácuo. E emocionalmente eu fiquei com esse vácuo até eu compreender isso. E a mágoa é mais ou menos isso. É compreender o registro que está em desacordo, em desalinho. E o que causou isso em nós? Às vezes é o outro. Às vezes a nossa sensibilidade é maior do que deveria ser. Mas vamos seguir em frente. Já se perguntou o porquê você se magoa? É exatamente esse o gatilho. O que me leva ao processo da mágoa? Quais são as circunstâncias que estão envolvidas quando eu me magoo? Responder a isso é um ótimo exercício de autoconhecimento. Porque você busca no teu interior as tuas matrizes emocionais. E o que as desequilibrou? Porque a mágoa é o desequilíbrio das nossas matrizes emocionais, que causa na nossa energia para baixo. A presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem é casado. E aí depende de nós, de novo, da nossa vontade. Vou contar uma historinha para vocês. Durante anos eu fiz atendimento fraterno na casa espírita onde eu trabalhava. E tem uma caso que me ficou gravado na mente. Que era uma senhora que eu conhecia muito bem e que tinha um problema seríssimo de mágoa com a cunhada. E aquilo me incomodava muito porque ela não conseguia conviver com a família. Em função de que, há 20 e tantos anos atrás, ela ouviu um comentário que a cunhada fez. Aí eu não gostaria que o meu irmão casasse com ela, com a fulana. Por quê? Porque meu irmão foi namorado de uma amiga minha e eu gostaria que casasse com ela. Ela gravou isso. Ela alimentou por 20 anos
E por 20 anos ela segregou a família da maneira que ela pudesse. Nem sogra, nem cunhada, conviviam muito com a família dela. Por quê? Porque ela afastou. Ela lembrava desse comentário e ela alimentou isso durante 20 anos. Só que, certo dia, ela entra na casa e escuta a sogra conversando com a filha, né? A cunhada. E elas estavam dizendo que bom que ele casou com ela, porque ela era perfeita para ele. Pena que a gente não convive com eles tanto quanto gostaríamos. Aquilo causou nela um certo choque. E aí ela se deu conta de que o processo da mágoa estava tão enraizado dentro dela que ela deixou de viver e de conviver com o outro. E a gente faz isso porque a gente se ofende. E aí no momento que ela ouviu, casualmente, né, que nada é por acaso, esse relato, ela viu que quem estava com problema não era a família, mas era ela, que não conseguia conviver, mesmo sabendo que agora ela era cega, que ela era dentista, com a família. Daí ela foi procurar o centro espírita para tentar conversar e se entender. E aí o resultado foi: perdoe-se. A gente acha que a gente tem que perdoar o outro. Às vezes é necessário perdoar a nós mesmos e não nos julgar. Por quê? Porque aquela senhora literalmente reagiu emocionalmente 20 anos atrás. Com o conhecimento que ela tinha, ela estabeleceu uma corrida que era compatível com ela naquele momento. Mas no momento em que ela começou a um outro processo, que ela reviu aquele momento, ela mudou. Mas tinha dificuldades. Então era preciso que ela não se condenasse, não se culpasse por esses 20 anos de afastamento. E que vivesse plenamente a sua vida. Sem culpa, sem remorso. Porque senão ela magoa a si mesma. Entende como a mágoa ela é viciosa, viciante? Porque exatamente ela nos conduz ao processo de culpa. E ela aprofunda isso. A culpa é como se fosse amarras do nosso espírito. A gente não consegue se movimentar. Porque o nosso pensamento vai lá, naquele instante onde a gente se magoou. E literalmente, o nosso corpo físico não tem ideia de que a gente está pensando. Ele reage como se aquilo estivesse ocorrendo aqui e agora. E aí nós temos uma série de hormônios que vão ser impulsionados pelo nosso pensamento naquele momento em que surgiu a nossa dor. E eu vivo isso constantemente quando eu alimento a mágoa. Aí eu descarrego no meu corpo físico uma série de química que me traz consequências físicas, como pressão alta, aumento dos triglicéridos. Por quê? Porque o meu emocional está em desequilíbrio. E desequilíbrio por quê? Eu estou lembrando de uma coisa que eu fui vitimada, ou me senti vitimada há 20 anos atrás, mas que eu guardei aqui e aqui. E aí o meu corpo físico não tem ideia do que eu estou pensando. Ele age como
como se eu estivesse naquela circunstância, naquele momento, e ele faz todo o processo de defesa. Entende o que a gente faz conosco mesmo quando a gente não entende que o nosso pensamento é uma força que nos traz à tona tudo que nós temos de dentro para fora? Na nossa última palestra, a gente falou sobre o pensamento. E isso aqui é a consequência desse processo. A mágoa é um pensamento. É uma forma de sentir a realidade com dor. E o nosso corpo físico sente isso na prática. Temos que reconhecer que normalmente nos magoamos por coisas fúteis. Gostaríamos de ser mais considerados. A gente quer ser valorizado. E às vezes as pessoas não nos valorizam. Por isso que é fundamental a gente conhecer a si mesmo. Porque no momento em que eu me conheço, eu sei o meu valor. E o outro pode me botar abaixo do cocô do cachorro. Entendendo a palavra. Mas eu sei quem eu sou. Então o autoconhecimento é fundamental para que esta agressão que vem de fora não me atinja. Não vá lá no meu orgulho e não toque, causando danos. E aí eu não me magoo, porque eu sei o meu valor. O outro pode falar o que ele quiser. É a opinião dele. Eu sei quem eu sou. Por isso que a doutrina espírita, ela te diz o seguinte: conhece a ti mesmo e faça a tua reforma íntima. E no momento em que você conhece a você e as suas emoções, você consegue trabalhar com elas de maneira assertiva, positiva, mudando, transformando o que é necessário. Porque se eu não conheço a mim mesmo, eu vou reagir ao que o outro fala e vou dizer que ele está certo. Daí eu caio. Não por mim, mas porque eu acredito no que ele diz. Nos magoamos por coisas fúteis. Gostaríamos de ser mais considerados, respeitados, admirados, paparicados. Quando eu digo paparicados, aí vem a minha vaidade. Né? Batendo na porta e dizendo, estou aqui. Nós, às vezes, encaramos a vida e os relacionamentos que a gente tem ao longo dessa vida, não como relacionamentos que vão nos impulsionar a crescer e a compartilhar, mas como relacionamentos de concorrência. Às vezes a gente concorda com todas as que estão à nossa volta. Por quê? Porque a gente não aceita quem a gente é. E não nos conhecemos perfeitamente. Então, literalmente, a gente precisa saber quem eu sou, como eu reajo, pode entrar, frente às circunstâncias, para que eu não me magoe. A mágoa vem do ego, como eu já disse para vocês, e se instala nos redutos do amor próprio ferido. Esse amor próprio ferido é exatamente aquela circunstância que eu não conheço em mim e que me magoa. Por exemplo, uma pessoa é careca, mas não gosta dessa condição. E aí você, por brincadeira, vem, bate no ombro e diz assim, carequinha, que bom tu tá aqui. Entende que vem de encontro ao que está dentro de mim, que eu não gosto? Isso é a ofensa. É o amor próprio ferido. Ele me agrediu, mas ele estava brincando comigo. Entende que a ofensa é subjetiva? Ela depende
do nosso amor próprio e dos traumas que eu trago dentro desse amor próprio. Se alguém tocar, eu vou reagir e a reação é amada. Então, tudo passa exatamente pelo prisma do meu pensar e do meu sentir. Por isso que a mágoa, ela é muito perniciosa. Porque às vezes a gente se magoa por coisas, como diz a Joana de Anjos ali, fúteis, que vêm de encontro à nossa vaidade, ao nosso ego, e que não são uma realidade. Mas eu acho que é. De fácil combate no início, pode ser expulsa mediante a prece singela pelo suposto paraíso. Eu, ferida no meu ego, vou rezar por quem me agrediu. Sabe por quê? Porque sempre quando existe uma relação, existem duas partes. E essas duas partes contribuem para que essa circunstância ocorra. É o primeiro fato. Segundo fato, essa circunstância que me magoou vem de encontro aos meus problemas. Terceiro fato, se não tem alguma coisa aqui dentro, o outro está com problema. E aí eu preciso ver que dentro de uma relação, esses dois polos, essas duas pessoas, são ainda espíritos em construção. Ignorantes em certos pontos. Bicudos. Bicudo se bica. Então, a outra pessoa pode estar emocionalmente doente. E se eu me magoar, eu me contamino. E fico também emocionalmente doente. Deu para entender? Essa relação é muito próxima. Quando eu vejo o outro ser como realmente somos, dentro de um planeta de provas e expiação, espíritos imperfeitos, e essa imperfeição ela surge de dentro nas relações, dentro de nós, nas relações que se expõem. Todos nós temos imperfeições. Então vamos ser pessoas caridosas. Vamos nos perdoar e perdoar a outra. Olha o lembrete que a Joana nos coloca. Entretanto, quando habita nos tecidos delicados do sentimento, desdobra-se em várias modalidades num processo autodestrutivo. Pode entrar. Boa noite. Se você alimenta a mágoa, ela vai virar outra coisa, que a gente vai ver durante a nossa explanação. Tá? Para sorrateiramente apossar-se de todos os departamentos da emotividade. Eu fico doente emocionalmente. Quando eu estou doente emocionalmente, eu gero cargas negativas para mim mesmo. Não é o espírito que chegou perto de mim, não é o meu corpo físico que está com problema, sou eu gerando problema para mim. Por quê? Porque a minha mente e o meu sentido estão em desacordo. Isso é mágoa, na prática, sob o ponto de vista espiritual. Hábil, a mágoa é hábil. Disfarça-se utilizando de argumentos bem urdidos para negar-se ao perdão ou fugir ao dever do esquecimento. A gente não perdoa. Nem a nós, porque a gente se culpa por ter errado. No caso daquela senhora, ela não conseguia conviver com a família, mesmo sabendo que era aceita, porque ela se culpava.
pelos 20 anos em que ela se revoltou. Ou foge do dever do esquecimento. Durante esses 20 anos, ela fugiu do relacionamento familiar. Então, nós precisamos trocar essa palavra culpa, que me torna parado, omisso, perante os fatos, as circunstâncias, por a palavra responsabilidade. Porque quando eu me torno responsável, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso virar a chave. Eu posso conduzir o meu destino de maneira diferente. Se lá atrás eu me magoei, agora eu compreendo essa mágoa e dou um jeito de transformar isso em algo melhor. Se eu não convivi com a minha família durante 20 anos, como era o caso daquela senhora, literalmente eu vou conviver agora. E me dar a oportunidade dessa convivência. Porque é necessário. Ninguém está numa família por acaso, ou chega a uma família por acaso. Sempre nós vamos ter circunstâncias e fatos, sob o ponto de vista espiritual, que me trazem para aquele local, para aquela família. Não é o acaso que nos torna suscetíveis ao encontro. Mas é o progresso espiritual que pode gerar esse encontro. Para mim e para todas as pessoas que estão na minha volta. A doutrina espírita te diz que você é um ser imortal, com várias encarnações, com várias histórias. E dentro dessas histórias, aquele círculo familiar tem laços. E dentro desses laços, talvez tenha tramas de problemas que precisam ser desatados pela convivência harmônica. Primeiro a gente precisa aprender a conviver conosco, com o outro, para depois a gente aprender a amar. Mas não é um amor posse, é um amor água, que compreende o outro como extensão de nós mesmos. Muitas distonias orgânicas são o resultado do veneno da mágoa. E olha que a Joana de Ângeles usa. Veneno da mágoa. Porque a mágoa, ela vai entrando nos teus tecidos e ela vai corroendo as tuas energias. Tecidos do teu corpo perispiritual. Energia do teu espírito e da tua alma. Quanto mais nós alimentarmos a mágoa, mais ficamos fracos. Energeticamente. Mais nos desequilibramos e abrimos os portais, abrimos os nossos raios para o contato com pessoas também desequilibradas. Aí vem um outro processo, que é da obsessão. Lembrando que a obsessão tem 5 formas, sendo uma a auto-obsessão. A gente derruba a gente mesmo. Podemos afirmar que a mágoa é autodestrutiva? Com certeza. Por quê? Porque sou eu que conduzo o meu destino. Sou eu que conduzo a minha encarnação. Sou eu responsável por mim. Eu posso até culpar o outro por alguma coisa que me ocorre durante essa jornada. Mas sempre eu vou ter algum dedinho lá naquela circunstância. E a minha reação depende única e exclusivamente do impacto emocional que gera em mim. Da minha vontade de querer vencer aquilo ou literalmente estacionar naquele fato há 20 anos atrás e deixar de conviver com a minha família por 20 anos só porque eu ouvi uma conversa e não gostei. Entende? É a reação emocional
foi negativo. E ela se podou de várias e várias coisas durante a vida. Podou o marido, podou os filhos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô sem saliva. Processo da mágoa. Veja que é um ato contínuo. Ofensas, melindre, orgulho, arrogância, raiva e ressentimento. Tudo isso vem dentro deste processo alimentar. Se você for procurar no dicionário, mágoa é uma mancha que você tem na pele quando você bateu, que causa uma hipnose, uma dor. Os teus tecidos ficam com um pequeno derrame. Mas, sob o ponto de vista espiritual, a mágoa é um processo mental a que você se submete quando você sofre uma ofensa. E a ofensa, volto a dizer, ela é subjetiva. Lembrem do significado e do significante. Se tocar no significado não vai nos abalar, mas se tocar no significante, o que é emocionalmente para mim esse registro, me desestrutura. E me desestrutura de verdade. Onde é que a gente encontra toda a formulação dessa palestra? No livro, ó, tem as duas capinhas, tá? O Ser Consciente, da Joana de Anjos. Esse processo, ele é desenvolvido em todo o livro. Aqui eu sintetizei, para que a gente pudesse trabalhar. A ofensa, ela é subjetiva, vem de encontro aos nossos complexos mentais e emocionais. O outro não pode errar conosco. Será que ele não pode? Nós somos tão especiais, tão vitais, tão bons, que ninguém pode errar conosco. Será que a gente não pode errar com o outro? Essa é a questão. Porque essa perguntinha aqui vem de encontro ao nosso egoísmo. Lembra que eu falei que a ofensa ela vai de encontro à nossa vaidade e ao nosso ego? O egoísmo vem daí. O outro é responsável pelo que eu sinto e sou. Será que isso é verdade? Como eu disse para vocês, nós somos artífices da nossa encarnação. E, portanto, quem é responsável por ela sou eu. Eu me magoo, eu me destruo, ou eu não sinto raiva, não me magoo, porque você não me ofendeu. Tudo parte do ponto de vista que eu tenho sobre mim, sobre o outro e sobre a circunstância que eu estou vivendo. Sob o ponto de vista emocional. Jung é um psicólogo que trabalha a psicologia de uma forma muito semelhante à Joana de Anjos, que trabalha a psicologia transpessoal. Ele é científico. E olha o que ele diz aqui. Para Jung, os complexos são caminhos que nos levam ao inconsciente, sendo os mesmos responsáveis por interferências nas intenções da vontade, perturbando a nossa atuação consciente. Ou seja, transformando isso em linguagem que a gente entende, popularmente falando.
vem de encontro aos nossos traumas. Eu tenho traumas. Eu vivi uma circunstância que a ofensa me traumatizou. Ou eu alimento isso, desenvolvo essa mágoa, ou eu paro ali. Como? Como o Ronaldinho se informou antes. Pela oração por mim e pelo outro. Para que essa mágoa baixe. E eu compreenda essas circunstâncias por outros olhos, não da ofensa. Para Joana de Ângeles, nas personalidades instáveis, e aí vem a chave para a gente compreender. Nós somos instáveis. Seu ponto de vista emocional? Sim. Por quê? Porque enquanto eu não me conhecer profundamente, eu vou acreditar no que o outro diz sobre mim. Volto ao ponto. Conhecer a si mesmo é fundamental. Porque senão, o outro diz abobrinha sobre mim e eu vou dizer amém. Para Joana de Ângeles, nas personalidades instáveis, os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. Aquele fato, aquela circunstância que gerou dor emocional em mim, é a circunstância problematizante. Porque veio de encontro a alguma coisa, algum registro aqui dentro, que eu não aceito. O ser depara-se com as construções do seu passado, nele esculpidas, que se exteriorizam em aflições, limitando-o no comportamento e nas atitudes. Ou seja, eu passo a não fazer alguma coisa. Lembra lá do galetinho? Eu passei a não comer. Porque o meu registro emocional estava dizendo, se eu comer o galetinho, eu não estou com meu pai. Se eu não estou com meu pai, eu não estou bem emocionalmente. Se eu não estou bem emocionalmente, eu tenho uma reação física. Eu passava mal. Significado, significante. Significado, galetinho é galetinho. Bom. Mas para mim, era relacionado com a presença do meu pai. Se eu não tenho a presença do meu pai, eu tenho uma dor. Se eu tenho uma dor, eu preciso superar. E enquanto eu não fiz isso e não entendi esse processo, eu não conseguia comer o bendito galetinho. Hoje, tranquilo. Mas eu precisei entrar dentro de mim, ver exatamente o que eu sentia e descobrir a circunstância que me trazia dor. E superar. Toda essa energia pode ser canalizada para a construção de si mesmo. Foi o que eu fiz. Busquei dentro de mim o que estava doendo, que eu estava negando dentro de mim mesmo. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. Através da superação dos medos e das perturbações, dos fantasmas do cotidiano que respondem pelas inseguranças e pelos desequilíbrios emocionais do indivíduo. Se eu estava na mesa comendo galetinho sozinho, esse processo me causou insegurança afetiva. E essa insegurança causou um desequilíbrio, uma reação emocional. Então, isso a gente precisa descobrir dentro de nós mesmos. E esse processo não é fácil da gente fazer. Porque a gente tem que olhar para dentro de verdade. Então, o que a Joana de Ângeles nos diz? Antes de julgar alguém,
devemos conhecer todo o seu passado, desde o seu nascimento, e ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores, para saber entender as razões que levam esta pessoa a cometer determinada ação. Profundo, né? Para que eu julgue alguém, eu preciso ter essa noção profunda. Se eu não tenho, eu não posso julgar. E se eu não posso julgar, muito menos condenar. Então o que eu preciso ver naquela pessoa que supostamente me agrediu? Literalmente, eu preciso ter em mente que somos pessoas com pontos fracos. Nós dois. E dentro dessas fraquezas, nos chocamos. Então somos dois enfermos emocionais, sim, que precisam aprender a se perdoar e a perdoar o outro. Sigamos em frente dentro daquele processo. Melinho. Sentimento de sensibilidade. E aí é sensibilidade. Eu sou sensível a tudo que o outro me faz. Porque tudo está em volta de mim. Será que o mundo é assim? Não. Essa sensibilidade, ela é o ego se avolumando. E literalmente, dentro dessa percepção, eu me vejo como mais um no mundo. Como eu sou realmente. Em busca de se auto-aperfeiçoar. Porque eu sou um espírito imperfeito. Senão não estaria aqui. Eu tenho lados bons. Mas eu também tenho lados maus. Que às vezes eu não quero reconhecer. Mas que eles existem. E enquanto eu não trabalhá-los de forma adequada, eu não me transformo em algo melhor. Eu estaciono espiritualmente num ponto. E às vezes a gente perde uma encarnação inteira justamente porque não pensou em si. Não se viu. Viu todo mundo, mas não se viu. Tem origem no amor próprio, ou seja, na minha vaidade, como a gente já viu. Sempre encontra justificativa para ficar magoado. Quanto mais melindroso eu sou, mais vaidoso, mais egocêntrico eu serei. Porque os outros sempre estão me atacando. Eu tenho que me defender. Essa é uma reação quase que infantil. Porque nós somos, espiritualmente falando, infantis. A gente não compreende o que a gente é. A gente é um espírito na condição de encarnar. E às vezes essa encarnação nos traz circunstâncias pesadas para a gente lidar. Mas se estão ali é porque eu, antes de encarnar, pedi para passar por essas circunstâncias. Para poder crescer espiritualmente. Se você lê Nosso Lar, ou se você lê a teologia do André Luiz, você vai compreender que tudo que nos acontece na vida não é para o nosso mal. Não é porque Deus nos julga ou nos condena, é porque Ele não julga e nem condena. Ele educa. E essa educação depende da minha vontade. Ela vem pelo amor ou ela vem pela dor. E aí depende de como eu estou vendo a vida. Se vem pelo amor, se eu sou um espírito endividado lá no passado,
Eu venho com uma mediunidade profunda para reparar. E aí eu chego aqui, não quero ser médico. Não quero. Me esculacho. Não pegou na palavra. Sendo bem dia. Porque quando eu não trabalho na mediunidade, eu tenho a função de meio, eu vou estar aberto para a espiritualidade. E aí eu vou sentir o impacto dessa energia, eu vou ver, eu vou ouvir, e eu vou reagir energeticamente à presença espiritual. Com o que eu estou sintonizando? Não sei. Depende do que eu penso e do que eu sinto. O que é assim, vira assim. Entende? Deus não julga, não condena, mas você se julga e se condena. A pessoa está sempre certa. O melindroso acha que sabe de tudo. Não, eu sei, eu agi certo, ele está errado. Não se dá a oportunidade de dizer, quem sabe? Será que pode ser? Segundo o seu conceito, o outro está sempre errado ou mal intencionado. Às vezes os fatos ocorrem e eu vejo uma intenção maldosa na conduta do outro. Mas esse mal está na minha vista. Às vezes o outro nem se lembra que eu existo, mas eu lembro que ele existe. Ingendo dados mentais. Porque eu estou naquela circunstância lá, amarrada, atrelada. E eu preciso transformar isso em algo novo. Mas eu não me permito, porque eu sou melindroso. Eu me magoo, eu me ofendo. O que eu fiz aqui? O que nos diz a Joana de Anjos? Afugenta o melindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena medir-se pela a insatisfação. Medir você pela insatisfação que você tem mediante as circunstâncias. Eu não vou ler porque eu estou sem... não estou enxergando direito ali. Mas a mensagem é a seguinte: viva a vida plenamente. Por você e para você. O outro, deixa para ele. Se você brigou, também perdoe-se, tente perdoar o outro. Se não for possível, pelo menos ore por ele, para tirar isso daqui, esse ranço que fica te afetando. Orgulho. O orgulhoso, ele quer controlar a vida, tá? Quer controlar a sua vida e a vida do outro. O orgulhoso, ele crê ter o conhecimento para resolver tudo a seu modo. Olha como a Joana de Anjos é pontual. E ela vai muito ferida, entendeu? Forte. O orgulho é um sentimento de soberba e superioridade que pode se manifestar de diversas formas, como a arrogância, a vaidade, a prepotência, a teimosia, o ressentimento e a falta de empatia. O orgulho pode impedir o progresso e uma vida plena, pois pode levar a pessoa a não se deixar ensinar e não aceitar a verdade. Quando a Joana de Anjos fala isso, ela está dizendo o seguinte: você que é orgulhoso tem um grande problema.
achar a si mesmo como um ser perfeito. E achar que todos que estão à tua volta não são. Achar que todo o conhecimento que você tem da vida, que é grande, enorme, pode interagir na vida do outro e transformar. Mas será que o outro não tem também conhecimento? E interagir com a tua vida e te transformar? O orgulho não deixa isso ocorrer. Não é uma relação recíproca, de ida e de volta, de troca de energia, de troca de sentimentos, de troca. É uma relação una. Só vai. Se não for assim, não aceita. Porque não é o correto. Não é o certo. Quanta gente diz isso? E aí vem o Chico e nos diz o seguinte: quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo na nossa vida, tudo se transforma, se modifica e deve se modificar porque a gente precisa evoluir, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, de tentar controlar esta vida. A gente não controla. A gente precisa vivenciar, experimentá-la de forma plena, para então tirar dessas circunstâncias vivenciadas e experimentadas os valores, a conduta que nós tivemos e a consequência dessa conduta, e assim aprender sobre nós, sobre o outro, sobre convivermos conosco, convivermos com o outro. Muitas vezes a gente vê pessoas assim, que fazem, sei lá, 10, 18, 20 operações plásticas. Puxa aqui, arrebenta aqui, puxa colar. Ah, mas eu não estou perfeita ainda. Porque é por dentro que tu não está perfeita. Tu não te sente bem, porque não é modificar a matéria, é modificar o espírito que você precisa. E você sente isso. Então te gera uma ansiedade, você precisa mudar alguma coisa. Aí você puxa aqui, larga lá, e assim você vai. Nós somos espíritos na condição de encarnar. A carne é transitória, o espírito é eterno. Se eu não cuidar dele, vem uma outra encarnação, talvez mais pesada do que eu estou vivendo agora, para mim viver e aprender. Lembrando que Deus não julga, lembrando que Deus não condena, Ele educa pela vida. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas e a estupidez da ganância e a inocência das tolas mágoas que a gente viveu. Tolice, birra de criança, mimada. Isso é. Arrogância. A pessoa arrogante tem a certeza que é a melhor. Crê que todos gostam dele. Que eu sou bom. Muito bom. Eu sei das coisas, eu tenho certeza de que elas devem ser desta forma. Tem um comportamento com rigidez de valores. Se você sair do que eu acho que é o correto, vai para longe. Não olha mais para ti. Tu não é bom o suficiente.
fazer alguma coisa. E eu sou. Esse é o comportamento do arrogante. E aí ele vai dizer tudo que ele acha sobre nós. E aí ele vai dizer, lixeira está na minha frente. E vai despejando. E vai despejando. E vai despejando. Se eu não me conheço, e eu aceito, está feito um problema tremendo. Então eu vou me sentir um nada quando eu convivo com uma pessoa que tem essa patologia emocional. O imprudente, o arrogante, ele é imprudente e intolerante com os sentimentos dos outros. Ele não vê nem os seus quando sequer os outros. Emocional não existe. Por quê? Porque eu sou rígido. É assim, e assim tem que ser, e assim será. Se não for assim, sai fora. O arrogante, ele quer ter o poder sobre todos. Poder de comando, de domínio mental. De olhar para você, de pôr medo. Sem uma palavra. A arrogância é caracterizada por uma atitude de orgulho e egoísmo, que leva a uma perda do contato com a realidade, com a sua realidade, com a sua imperfeição. Todos nós somos imperfeitos. E dentro disso a gente vai errar alguma hora. Então nem sempre o que eu estou dizendo é verdade. Eu preciso ouvir o outro. Pelo menos para testar. Exibe-se de forma prepotente. Despreza os outros. Superestima a sua própria capacidade de compreensão de si, do outro e do mundo. São personalidades bastante conturbadas, que fazem sofrer e que sofrem profundamente, porque se ofendem em 2 segundos. Parece que a gente está pisando em ovos. O que nos diz a Joana de Ângeles? Considera-te como és, um permanente aprendiz da vida. Nós não sabemos de tudo, nem temos condições disso. Jamais te permitas a petulância de pensar que és especial. A gente não é especial. A gente é o que é. Espíritos endividados sobre alguma forma, em processo de educação. É o que nós somos. Crianças, sob o ponto de vista espiritual, e crianças birrentas. Catalogado como superior ou portador de uma missão maior que a dos demais. Cada um de nós tem uma missão. Como meta na vida. Aprender alguma coisa. Aprender a sentir alguma coisa. Aprender a fazer alguma coisa com esse sentimento em favor nosso e do outro. É para isso que a gente vem aqui. É para isso que a gente encarna, volta atrás, para esquecer todo o nosso passado e agir com as nossas matrizes mentais e emocionais. A partir do registro que a gente então na vida, a gente recomeça, reconstrói a nossa personalidade, mas a gente tem o nosso caráter. Ele vem com isso. Os nossos hábitos, a nossa forma de agir, automática. Então é preciso que a gente reveja isso. Saia desse automatismo, como a Joana de Ângeles diz,
e vejo a gente como um ser humano falível, equivocado, mas também que aprendeu muito e tem valores construídos dentro de si ao longo dessas tantas encarnações. Quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho só porque ele chegou aos lábios que você julga menos puros. Às vezes, nós temos filhos que nos educam pelo agir. E eles vieram como os nossos filhos justamente para nos educar. São espíritos mais evoluídos do que nós? Sim. Que vieram depois? Sim. E que a gente precisa observar e cuidar? Sim. Mas em algum momento eles vão precisar de nós para a educação deles? Também. Porque é assim que a gente vive e convive. Bem, aceitando. Deus ajuda aos homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. E isso é profundo, mas é o ponto em que a gente precisa pensar. Ou saber. Deixa eu encerrar. Pensamento. Se a gente literalmente não compreender a gente como um espírito imperfeito, a gente não consegue ver esta imperfeição também no outro. Dentro dos relacionamentos, e eu não estou falando aqui de relacionamento de amor, estou falando de relacionamento de vida, tudo pode acontecer. E vem de encontro aqueles pontos nervágicos, emocionais que a gente tem aqui. Às vezes a gente traz de vidas passadas. Emoções pesadas, carregadas, que a gente carrega em outras encarnações. E a gente reage com essa emoção. Lá, presa. Lá atrás. E é preciso que a gente se entenda como um espírito e reaja contra esses hábitos mentais. Transformando a nós mesmos. Que é o grande convite da vida. Olhe para si. Veja quem você é e como você pode transformar a si mesmo em algo melhor. Mas só aceitando que você tem imperfeições. Se você não aceitar essas imperfeições, você não trabalha com elas. E aí, não se transforma. Boa noite a todos. Multada em 25 centavos, hein? Cada vez tem que estudar mais, porque ela faz as palestras boas, aí tem que estudar, isso é só da gente. Pessoal, vamos criar uma energia, liberando, vamos soltar uma energia de cima da cabeça, já nós vamos liberando, levanta um pouquinho, colocando essa energia, puxa ela devagarzinho até a planta do pé. Lembra que nós temos no coletivo, o amor do outro me cura, a compreensão do outro me cura, as palavras delas me curam. Bem devagar, isso, mãos de asas do coração, e lembrem que nós somos imperfeitos mesmo, muito imperfeitos. E todas as outras pessoas do planeta também. Bem devagar, vamos se sentando. Eu vou agora liberar o pessoal. Hoje nós temos benzimento só, né? Nós temos sala de benzimento. A F6 vai abrir não, né? Não? Não? Okay. Só temos benzimento. O benzimento é só 4 pessoas que não passaram ainda, tá? Isso. Pessoas que não passaram ainda em atendimento, tá? Benzimento é 4. Isso. Pessoas que dão a primeira vez. E as outras vão passar nessas salas, nas vacas, onde passa a cirurgia, onde passa as pessoas para conferir, onde passa as energias, tá? Quando é no benzimento, é só o benzimento. Tá? Beleza? Tranquilo? Tudo certinho aqui? Estou rodando. Então, 4 pessoas que querem passar para o benzimento, pode vir aqui. Pessoas que estão a primeira vez na casa, tá? Isso. Só 4 dá para vencimento, tá? Não, pessoas que é a primeira vez na casa. 4, esses 4, os outros vão passar nas outras salas, tá? Na outra sala. No tempo vocês podem ir, pode levar elas para mim no vencimento, já vem Cícero vai cuidar de vocês, tá?
Os outros eu vou levar 21 pessoas para as macas, com muito carinho, porque hoje está quente, tá? Lá as pessoas vão chegar do lado, vão perguntar qual é o seu nome e qual é a razão de você estar aqui. Então, se a pessoa diz assim, é por uma cirurgia, é por uma dor, é por um problema emocional, e aí a pessoa vai estar lá do lado, e aí as equipes vão trabalhar esta energia com vocês, tá? Certo? Então, o atendimento lá no vencimento é de 10 minutos, o atendimento que vocês ficam no MAC é no mínimo 30 minutos. E aí são uma equipe de 12 médios que vão trabalhar com vocês. Então, quando você estiver lá, mão separada, leva água, que a água é o nosso medicamento. Às vezes eu estou confuso na minha casa, uso água. Estou com um problema lá no ambiente, faço um spray lá na clínica. Água fluidificada. Para tomar uma gotinha, uma tampinha, 4 vezes cada tampinha ao dia. Oi? Falta vencimento? Pode levar esses dois aqui, ó. Pode levar esses dois aqui para o vencimento. Eu tenho certeza que eles precisam dessa energia. Tá? Depois vocês não vão embora que a gente quer conversar. Estou dizendo aqui que tem uma conversa com vocês, tá? Beleza? Às vezes a gente vê pessoas aqui atrás, eu vejo pessoas que estão tipo um lençol preto, uma trama preta de energia. E esse eu quero ir para tal lugar, mas aquele não é o lugar. E aí outras pessoas precisam. Porque as nossas emoções geram campo de luz. Tá bom? Então agora nós vamos levar 21 pessoas lá para as macas, tudo bem, Cícero? Pode levar, deixem o calçado, leve a aguinha, deixem lá na entrada do celular, não leva para a maca, lá tem uma banca, deixa lá do lado, tá? E os outros aguardem que aqui está a melhor sala de ficar. Dei uma passadinha no bazar, segunda que vem ainda estou atendendo aqui na casa, valor de 99 parte para pagar os valores da casa, tá? Manhã e tarde. Aí vocês agendem com a menina lá no bazar. E agora, como é que faz isso aqui?